Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, onde hoje nós vamos falar sobre o conceito de matriz invertível. É um conceito importantíssimo, especialmente no contexto da resolução de sistemas lineares, e também é um conceito que vai aparecer outras vezes dentro do curso de álgebra linear. Bom, e para a gente falar de matriz invertível, a gente precisa falar da matriz identidade. No final da última aula eu comecei a falar um pouquinho a respeito da matriz identidade, mas na aula de hoje eu vou começar falando com mais detalhes. Então, vamos fixar aqui algumas notações, a gente vai sempre usar. Para nós o R é um anel, lembrando comutativo com unidade, e N é um número natural. Com essas informações a gente define matrizes canônicas, matrizes colunas canônicas que vão ser bem importantes para a gente. Para cada I de 1 até N, a gente define, é uma notação clássica, EI como sendo essa matriz aqui, coluna. Ela é zero em todas as entradas, exceto na iésima linha. Na iésima linha a gente coloca 1. Tá? Então isso daqui é o zero do anel R, por aí vai, até chegar na iésima linha, eu coloco a unidade e depois a gente continua preenchendo com zeros. Tá? Aqui, só para enfatizar, esse 1 está na iésima linha. Claro que isso daqui pode ser definido formalmente assim, né? Se você escreve o EI dessa forma, como alfa 1 até alfa n, o EI é a matriz dada por alfa i igual a 1 e o alfa j como sendo 0, 1 aqui do anel, né? Eu não vou ficar carregando muito essa notação, não. Vou colocar agora porque eu já coloquei antes, mas depois a gente vai abandonar essa coisa de ficar carregando o R na unidade no elemento neutro, porque já vai estar subentendido que a gente está trabalhando num anel arbitrário e depois num corpo arbitrário. Então isso daqui, alfa j igual a 0 para todo j de 1 até n, exceto no j igual a i. No j diferente de i, todo mundo é 0, e no j igual a i, o alfa i é 1. Certo? Então isso daqui é a matriz coluna canônica, digamos assim. Digamos que isso daqui é o que a gente vai chamar de iésima matriz coluna canônica. Certo? E aí a matriz identidade, como nós definimos na última aula, pode ser redefinida assim, que vai dar no mesmo, em termos de apresentação por colunas. Definimos então IN como sendo a matriz identidade apresentada em colunas assim, ó, E1, depois o E2, até o EN. Certo? Isso daqui é essa matriz aqui, ó. O E1 é 1 na primeira coluna e 0 no resto. Na primeira linha da primeira coluna, né? Depois aqui 0, 1, e aí 0 no resto, e por aí vai. Aqui 0, e aqui na diagonal continua 1, né? Então, lembrando que numa matriz quadrada, os termos que o índice da linha é igual ao índice da coluna, a gente chama de diagonal principal. Certo? Então, a matriz de identidade tem essa carinha bonitinha aí. E aí a gente observa, deixa eu só escrever para registrar, essa matriz é chamada matriz identidade N por N sobre R, sobre o anel R. Tá? E essa matriz identidade, ela recebe esse nome identidade, não é à toa. É porque ela vai funcionar como um certo elemento neutro para o produto de matrizes. Observe que como o produto de matrizes que nós definimos é um pouco exótico, é um pouco diferente daquilo que a gente seria tentado a definir, o elemento neutro para o produto, em termos de matrizes, ele não vai ser, por exemplo, a matriz formada por todas as entradas iguais a 1. Se a gente tivesse definido produto de matrizes como coordenada, o produto coordenada, é claro que um elemento neutro para esse produto seria a matriz tomada como todas as entradas iguais a 1, a unidade do anel. Mas como o produto é um pouquinho exótico, não tem por que a gente imaginar que essa matriz, formada todas, cujas entradas são todas iguais a 1, vai ser o elemento neutro. Não vai. Tá? Na verdade, a gente precisa de algo desse tipo para que seja o elemento neutro. Certo? E aí, nesse sentido, a gente mostra no próximo lema, para mostrar que depois, né, para mostrar que a matriz identidade funciona como um certo elemento neutro para o produto de matrizes, esse lema vai nos ajudar a provar isso aos poucos. Você pode fazer essa prova direta também, usando
a definição de produto de matrizes, com aqueles somatórios. Só que eu gosto de trabalhar com essa, com a decomposição em colunas, porque eu não vou nem dizer que diminui as contas, mas eu acho que as contas ficam menos sujas. Quando você vai usar a definição do produto de matrizes via aquele somatório, pega os caras da iésima linha com o da jésima coluna, multiplica os termos correspondentes e soma, isso dá uma contaiada miserável. A gente vai tentar aproveitar os resultados que nós obtivemos na última aula, especialmente a forma como nós temos de multiplicar uma matriz por uma matriz coluna que aparece em termos de uma soma de coeficientes combinados, multiplicados, né, e depois somados. Isso torna as contas, pelo menos na minha visão, um pouquinho mais limpas. Tá? Então, primeiro, a gente mostra que se eu tiver uma matriz qualquer, se eu multiplicar A pela jésima matriz canônica, então A vezes EJ é precisamente a jésima coluna do A. Por isso que eu já escrevi o A dessa forma. Aqui, quando eu escrevo o A dessa forma, se é uma matriz qualquer, M por N, sobre o anel R, e eu estou dizendo que A1 até o AN são as colunas do A. Na última aula a gente viu como definir formalmente isso daqui. E o que nós vamos fazer é verificar que quando eu pego uma matriz A dessa forma e multiplico pelo jésimo, digamos, vou tentar evitar de usar a palavra vetor. Quando a gente multiplica pela jésima matriz coluna canônica, isso resulta exatamente na jésima coluna de A. Tudo bem? E no item B a gente vai ver que se eu pegar a matriz identidade M por M e multiplicar por qualquer matriz M por 1, ou seja, por matrizes colunas com M linhas, então a identidade funciona como um certo elemento neutro do produto também. E aí depois a gente estende esse resultado para mostrar que a identidade preserva o produto, tanto à esquerda quanto à direita. Lembrando que a gente precisa ter esse cuidado de verificar os produtos à esquerda e à direita, porque em geral o produto de matriz não é comutativo. Certo? Então, o que a gente faz aqui? Por exemplo, no item A. Se a gente pega aqui um J qualquer, de 1 até N, se a gente pega um J qualquer de 1 até N, a gente quer descrever essa igualdade, né? A gente já está com a faca e o queijo na mão aqui, porque olha só, quando a gente escreve o EJ assim, a gente pode escrever o EJ assim, né? Como α1 até αn, onde o αi é igual a 1 e o αj é igual a 0 para todo j de 1 até n, com j diferente do i. Certo? Então, com essa escrita, aí fica uma verificação imediata. A vezes o EJ, nós já vimos que quando eu pego uma matriz nesse formato, assim, em termos de colunas, e multiplico por uma matriz coluna, uma coluna só, que aqui é α1 até αn, isso aqui resulta exatamente nessa soma aqui. Eu vou colocar em linguagem de somatório que vai ficar melhor. Somatório de j de 1 até n, αj a j, certo? É o α1, a1, mais α2, a2 e por aí vai, até o αn, an. E aí, olha só, por conta da escrita da matriz canônica ser nesse formato, né, ou seja, eu tenho 1 na iésima linha e 0 no resto, essa soma quase toda vai tudo embora, certo? Porque como eu tenho um 0 multiplicado aqui à esquerda, em quase todas as posições, só vai sobrar alguma coisa aqui potencialmente quando o j for igual a i, porque quando o j é diferente de i, eu tenho um 0 aqui do lado esquerdo. E aí 0, a gente não verificou isso na última aula, mas eu acho que seria muita pedância, né? É óbvio que da forma como nós definimos o produto por escalar, de um elemento do anel por alguém da matriz, o 0 do anel multiplicado por qualquer matriz vai resultar na matriz nula daquele tamanho, tá? Façam isso aí, pelo amor de Deus, mas é bem tranquilo. Então, essa soma aqui, se transforma meramente nisso daqui, αi a i. Aqui eu tenho que só mudar é porque eu estou usando o j fixado, né? Eu tenho que usar, então, uma outra variável aqui para o lugar do j. Pera aí. αi a i e aqui o i de 1 até n. Porque o j que está fixado qualquer aqui, né? Então o i é variável. Então com essa escrita está tudo invertido aqui, né? Ô Jesus, aqui é αj igual a 1 e αi igual a 0 para todo i. Desculpa, pessoal, é bobeira. Para todo i de 1 até n com i diferente de j. Agora sim. Só uma questão de organização. Aí, mas aqui é a mesma coisa, né? Para i diferente de j, os αi são iguais a 0. Então vai sobrar aqui só o αj a j. Só que o αj é 1.
1 AJ. E é claro que a unidade do anel multiplicada por qualquer matriz continua sendo essa matriz, certo? Já que a unidade vai entrar em cada entrada da matriz, multiplicando e vai manter as entradas intactas. Então, provamos que A vezes o EJ é o AJ. Muito tranquilo, né? E o item B? O item B a gente é imediato. Se você escreve, vamos escrever C, como C é uma matriz coluna M por 1, eu posso escrever o C assim, né? C1 até Cm, onde os Cs aí estão em R. Então, daí, o IM vezes o C é igual a... Lembra que a matriz de identidade aqui agora é o E1 até o EM. E1 até o EM. E multiplicado por C1 até Cm. Aí isso daqui é C1. Eu vou escrever em linguagem somatória, fica melhor. Isso aqui é a soma de I de 1 até N do CI e I. Só que isso é o que? Isso é a soma de 1 até N dessa matriz aqui, ó. 0. Aí na iésima linha tem um CI e no resto 0. Aqui deixa eu só indicar para vocês, iésima linha. Então quando eu somo todos esses caras, você vai completar a matriz canônica, não, a matriz canônica não, a matriz coluna C1 até Cm, certo? Isso daqui fica algo desse tipo, ó, C1 até C0, mais 0, C2 e o resto aqui 0, até chegar no último cara, só para ficar mais explícito aqui, Cm. Então, quando você soma todo mundo, em cada posição onde você soma todo mundo, é quase todo mundo igual a 0, e só tem um termo, que é exatamente o daquela linha, que é potencialmente diferente de 0, mas é um C, algum índice. E esse índice é exatamente em qual linha que você está somando. Então, quando você soma todo mundo desse tipo, vai aparecer exatamente o C1 até Cm, que é o C, conforme a gente gostaria de ter provado, né? Então, a identidade M por M multiplicado por C é igual a C. E aí, a gente usa esses dois resultados auxiliares para provar que, em geral, na verdade, o produto de matrizes com a matriz de identidade, seja lá qual for o lado, ele é mantido, ele é preservado. Então, essa daqui vai ser a principal proposição no que diz respeito à matriz de identidade. Essa é a principal característica da matriz de identidade. Manter os produtos intactos. Então, vamos provar que se eu pegar a matriz de identidade N por N e multiplicar a direita por uma matriz M por N, né? Porque aí eu preciso que a matriz de identidade tenha N linhas, porque a A tem N colunas. Então, eu preciso multiplicar aqui por IN. Se eu for multiplicar a esquerda, eu preciso que a matriz da esquerda tenha M colunas, que é a quantidade de linhas do A. Então, por isso que aqui a esquerda eu multiplico por IM, a princípio. Então, vamos provar que essas duas igualdades são satisfeitas. Então, para fazer isso, vamos usar os resultados que nós provamos anteriormente e escrever a matriz A em termos de colunas, para deixar as nossas contas um pouquinho mais limpas. Então, ela tem N colunas. Então, sim, primeiro, se você pegar o A vezes o IN, A vezes IN, isso aqui por definição, como isso aqui é o A vezes o E1 até o EN, então, pela definição do produto de matriz, isso é a mesma coisa que eu pegar a matriz A e multiplicar na primeira coluna, da direita, até chegar na última, A vezes EN, certo? Aí nós já vimos que A vezes a jésima matriz coluna resulta exatamente na jésima coluna da matriz A. Então, por exemplo, usando o lema anterior, isso aqui é o A1, o segundo vai ser o A2 e por aí vai, até chegar no AN aqui. E isso daqui é precisamente a matriz A. Beleza? Para o item 2 agora, aliás, para a segunda igualdade, né, no enunciado não tem nenhum item, mas se a gente pegar o IM vezes A, isso aqui é a matriz IM vezes, como a matriz A está dada dessa forma, A1 até o AN, a gente usa a N, isso. A gente usa o que a gente já sabe. A gente já sabe que o produto dessa matriz por essa é só eu colocar nas colunas aqui a primeira matriz multiplicada pelas colunas da segunda. E aí a gente usa o lema anterior, IM, né? IM vezes AN. Como os As aqui são matrizes colunas com M entradas, a gente usa o lema anterior, o item B, nós já sabemos que a identidade fixa colunas.
preserva as colunas intactas. Então aqui vai ficar A1 até o AN, e aí temos a própria matriz A. Tudo bem? Então eu acho que fica um pouquinho mais limpa as demonstrações. Eu não vou dizer nem mais fácil, mas eu acho que fica mais limpo. Você evita aquele trabalho, aquele monte de somatório. Eu acho mais elegante trabalhar dessa forma. E aí, tendo compreendido bem o papel da matriz identidade, a gente pode então agora definir o conceito de matriz invertível. Antes de definir formalmente, a gente quer compreender o que ser invertível significa nesse contexto. Para começar, a gente precisa trabalhar num ambiente onde, de fato, o produto pode ser visto como uma operação binária. E para que o produto seja visto como uma operação binária, a gente precisa trabalhar nas matrizes quadradas, tá? Então, assim, eu preciso pegar um anel comutativo com unidade e um N natural, e eu preciso trabalhar em matrizes quadradas porque, para que o produto seja visto como uma operação binária é aquela que pega dois elementos de um mesmo conjunto e leva no mesmo conjunto, num terceiro elemento do mesmo conjunto. Observe que se as matrizes não forem quadradas, quando você pega uma matriz M por N e multiplica por uma matriz N por R, isso vai resultar numa matriz M por R. Então, assim, ninguém está dentro de ninguém aí. Você está trabalhando em três espaços diferentes. Então, o produto, apesar de ser uma função, mas não pode ser visto como uma operação binária em nenhum dos três conjuntos. Então, para que o tamanho da matriz não seja alterado, é necessário que as duas matrizes envolvidas que a gente vai multiplicar sejam quadradas do mesmo tamanho. Mesmo se a primeira for quadrada e a segunda não for, vai mudar o tamanho também. Então, por isso que a gente precisa trabalhar num ambiente desse daqui, ó, se a gente quiser falar de operação binária. Por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma noção do que é invertibilidade. Pensando naquilo que a gente já conhece sobre invertibilidade. Por exemplo, quando você está num anel, ou mesmo se você não conhece o que é um anel, mas assim, quando você está no corpo dos reais, o que significa dizer que um elemento é invertível, por exemplo? Quando você diz que o x em R é invertível. Quer dizer que você consegue um elemento que a gente em geral denota por 1 sobre x, aqui em R, tal que o x vezes 1x, 1 sobre x é 1. Ou seja, é alguém que quando você multiplica por ele, você pega o x e multiplica por ele, resulta no 1. Isso é a noção de inverso, né? Você diz que ele é invertível quando ele tem um inverso, um elemento que satisfaz uma igualdade desse tipo. Aí é claro que nesse contexto a gente precisa exigir que o elemento seja diferente de zero e, por exemplo, todos os elementos não nulos de R são invertíveis. É isso que caracteriza um corpo, né? Um corpo é exatamente um anel onde isso funciona. É um anel comutativo com unidade, onde todo elemento diferente de zero é invertível. Certo? Agora, nesse contexto aqui, a gente tem a noção de um produto aqui. E assim como eu tenho o número 1 nos reais ou em qualquer anel, que é um elemento que é chamado de elemento neutro para o produto, a matriz identidade N por N agora pode ser vista como um elemento neutro do produto aqui, ó, nesse anel com unidade. Né? Ele não é um anel comutativo, mas ele é um anel com unidade, porque a unidade é precisamente essa matriz identidade. Ela funciona como uma unidade dentro desse anel com relação ao produto chique que a gente tem definido nesse espaço, nesse ambiente, certo? Então, assim, para que uma matriz seja considerada invertível, então, a gente vai ter que considerar, assim, para eu pegar uma matriz aqui dentro e considerar invertível, pensando nessa mesma filosofia que nós já carregamos de alguns exemplos, é razoável definir que uma matriz é invertível quando existe uma outra matriz, B, aonde isso daqui acontece. Só que, assim, nos reais ou num corpo, a gente não se preocupa com em qual é a ordem, né? Se o x vezes y é igual a 1 ou y vezes x é igual a 1, porque a gente, em geral, né, na maioria das vezes, trabalha em anéis comutativos. Mas, por exemplo, se você trabalhar num anel não comutativo, se a sua definição de anel não exige a comutatividade, para você dizer que um elemento y é inverso de x, você vai ter que exigir que tanto x vezes y quanto y vezes x sejam iguais a 1. Porque já que você não tem a comutatividade, a gente quer uma coisa que seja o inverso dos dois lados. Certo? Então, quando você não tem a comutatividade, você tem que exigir isso. Então, por isso que aqui a gente vai exigir exatamente essas duas condições. Então, nós vamos dizer que uma matriz A
n por n, né, quadrado de ordem n, é invertível se existir uma matriz B com o mesmo tamanho, também n por n, tal que A vezes B seja igual à identidade e B vezes A também seja igual à identidade. Certo? Então é isso que a gente vai exigir para considerar uma matriz ser invertível. Tudo bem? Não é toda matriz que é invertível, né? Um exemplo bobo aqui é a matriz nula, por exemplo. A matriz nula, ela não é invertível. Se você pegar uma matriz nula qualquer, a matriz nula é única, né? Se o tamanho estiver fixado. Se você pegar a matriz nula e multiplicar por uma matriz qualquer, agora sim, isso resulta na matriz nula. A gente não provou isso na última aula, mas isso segue Você pode fazer a conta na raça mesmo, ou você pode usar a distributividade para provar isso de um jeito elegante, tá? Aí eu deixo para vocês fazerem aí. E é claro, uma observação rápida, que a matriz identidade é invertível, né? a matriz identidade é invertível, pois, olha que coisa brilhante, ó. Se eu pegar a matriz identidade e multiplicar por ela, resulta em quê? A matriz identidade fixa, quando eu multiplico, qualquer matriz, em particular ela. Então isso daqui acontece, ó. Então a matriz identidade, ela é invertível porque ela vezes ela já dá a matriz identidade. Então ela é a matriz invertível mais simples que existe, de longe. Tudo bem? E aí o resultado clássico nesse contexto de matrizes é que não é sempre que uma matriz é invertível. Mas caso uma matriz possua uma inversa, eu acho que eu deveria ter escrito isso daqui, né? Nesse caso aqui, a gente chama essa matriz B que faz esse papel, B é chamada, a princípio, de inversa de uma matriz inversa. Por enquanto, uma. Artigo indefinido por enquanto. Dando a entender que até pode existir mais de uma. Então, assim, B é chamada de uma matriz inversa de A. Só que o que nós vamos provar nessa próxima proposição é que, assim, eu não sei se toda matriz é invertível. Na verdade, a gente sabe. Não é, isso é falso. Então, tem matrizes que não são invertíveis. Mas a gente consegue verificar que caso uma matriz seja invertível, se ela for invertível, então ela tem uma única inversa. Não tem para onde correr. Se você tem uma matriz que é invertível, ela tem uma matriz B que faz aquele papel. Certo? Mas se tiver uma outra matriz C fazendo o mesmo papel, então B é igual a C. Então a gente não sabe se uma matriz A vai ser invertível ou não. Isso depende da matriz e de outras condições que a gente vai explorar mais no futuro. Mas a gente tem certeza da unicidade. Caso exista, essa matriz vai ser única. Ou não existe inversa, ou se existir é única. Tá? Então vamos lá. É bem simples a demonstração. A gente faz alguns passos bem legais aqui. Ó. A gente vai fazer uma linha usando a associatividade. É um jeito de demonstrar bem clássico. Por exemplo, se eu pegar o B, eu quero mostrar que o B é igual a C, né? A gente tem que usar isso daqui, pessoal. Aí você tem que ser malandro. Matemática exige malandragem da gente. Ó. As coisas que a gente tem é isso daqui. Ó. A gente só tem isso. Mais nada. C vezes A é a identidade também. E A vezes C é a identidade. Colocando isso aqui no rascunho no cantinho, porque é tudo que a gente tem. Isso aqui é um rascunho. Então, assim, tem que aparecer isso aqui na jogada. Eu quero mostrar que o B é igual a C. Vamos colocar... Eu sei que, por exemplo, B é igual a B vezes a identidade. É B vezes a matriz identidade. Agora, eu quero que apareça o C na jogada. Então, assim, já que aqui apareceu a identidade, a partir da matriz identidade que eu já sei que está desse lado, o C pode aparecer usando essa terceira equação ou a quarta equação. Certo? Se eu jogar a terceira equação, ó, vai ficar uma coisa desse tipo, ó, B vezes C vezes A. A gente já sabe que o produto de matrizes é associativo. Então, o máximo que você vai conseguir é chegar nisso aqui, ó, B vezes C vezes A. Mas daqui você não vai sair muito, porque você não conhece uma relação entre B e C. Você não sabe, por exemplo, se as duas comutam. Se as duas comutassem, ia ficar tranquilo aqui. Você ia jogar o B para o outro lado, aí B vezes A é a identidade, ia ficar C vezes a identidade e acabou. Só que você não sabe se B e C comutam. Isso é um fato desconhecido. Agora, se a gente, ao invés de substituir a identidade por C vezes A e substituir por A vezes C, que também é verdade, que a identidade é A vezes C, aí eu não vou me preocupar
em comutar nada, porque eu só preciso usar a associatividade que nós provamos da última aula. Aí isso daqui vai ser B vezes A vezes C. Olha aqui o que é B vezes A. B vezes A é a identidade. Então isso é a identidade vezes C, que nós já sabemos que é a própria matriz C. Então B é igual a C. Bem bonitinho, né? Então está estabelecido que caso exista, a inversa de uma matriz vai ser única. E aí, por ser única, agora sim, caso exista, a inversa, A, né, não é uma mais, é a inversa, caso exista, vai ser denotada por essa notação clássica, A menos 1. Né? É uma notação clássica para um elemento que faz o papel de inverso com relação à operação envolvida, que nesse caso é o produto das matrizes. Certo? Então a inversa de uma matriz vai ser denotada dessa forma quando ela existir. Agora nessa proposição a gente vai ver como que o conceito de invertibilidade ele interage com o produto. A gente vai ver, por exemplo, que se eu tiver duas matrizes invertíveis, então o produto dessas matrizes é invertível e a inversa do produto é o produto das inversas, só que na ordem trocada. E aqui a gente precisa se preocupar com essa ordem mesmo, porque trata-se de a gente está num ambiente onde o produto não é comutativo em geral, né? Então precisa de tomar cuidado com a ordem. A prova é bem simples. Se eu quero mostrar que o produto de A e B são invertíveis, é invertível, né? Porque agora é uma matriz só. Eu tenho que exibir uma matriz de modo que quando eu pego essa matriz e multiplique por essa outra, a direita e a esquerda, o resultado seja a matriz de identidade. Certo? Meio que o enunciado aqui já me dá a dica de como tentar fazer isso. Ó. Eu vou tentar verificar que essa matriz que está aqui do lado direito satisfaz essas duas igualdades. Porque a inversa de A e a inversa de B já estão bem definidas porque A e B são invertíveis. Né? Eu estou assumindo isso. Então, essa matriz B a menos 1 vezes A menos 1 está bem definido. Isso é uma matriz N por N também. O que vai acontecer é que ela funciona exatamente como a inversa desse produto. É só um argumento bem tranquilo você observar o seguinte. Ó, quando você pega A vezes B e multiplica por B a menos 1, A menos 1, é só você organizar assim. O produto é associativo, então você pode organizar do jeito que você quiser, desde que você não troque a ordem em que os personagens apareçam. Isso aqui vai ser A, então, vezes a identidade, A menos 1, que é igual a A. Aqui não precisa colocar parênteses, né? Porque como o produto é associativo, tanto faz você enxergar isso assim ou assim. Dá no mesmo. Então você pode deixar o produto dos três caras, é só manter a ordem. Então A vezes a identidade, por exemplo, a identidade vezes a inversa, por exemplo, é a inversa. E aí A vezes a inversa dela, por definição, é a matriz de identidade. E agora a gente verifica que isso acontece do outro lado também. Se você pegar B a menos 1 vezes A menos 1 e multiplicar por A vezes B à esquerda, isso é só você organizar da mesma forma. B a menos 1 multiplicado por A menos 1 vezes A vezes B. Aí aqui no meio da identidade, B a menos 1 vezes a identidade vezes B. A identidade vezes B é o próprio B. E B a menos 1 vezes B é a matriz de identidade. Então, essa matriz aqui, ó, quando multiplicada à direita e à esquerda do A vezes B, resulta na identidade. Então, por definição, essa daqui é invertível. E essa matriz que faz esse papel, que eu circulei de vermelho, é a inversa dessa. A gente já sabe que a inversa é única quando existe. Provamos que existe, então a única inversa possível, essa é o produto das inversas nessa ordem trocada. Tá bom, pessoal? Mais pra frente, quando a gente estiver trabalhando sobre um corpo, a gente vai conseguir mostrar que vale a volta desse resultado. Ou seja, se o produto de duas matrizes é invertível, então as duas matrizes envolvidas serão invertíveis também. Só que para estabelecer essa recíproca, a gente precisa de alguns resultados que envolvem sistemas lineares. O interessante é que a gente insere aqui o conceito de matrizes para poder entender melhor os sistemas lineares, mas existe uma troca aí também. Os sistemas lineares, o estudo de sistemas lineares, retribui ajudando a compreender melhor as matrizes a partir de alguns resultados de sistemas lineares. Então, o conceito de matriz ajuda a compreender o estudo de sistemas lineares, e aí, consequentemente, esse estudo avança de modo que ele retribui e ajuda a compreender o próprio estudo de matrizes, feito inicialmente. A gente vai ver isso daqui a algumas aulas. E aí, como um corolário rápido do resultado anterior, o produto finito de quaisquer matrizes invertíveis sobre um anel ainda continua sendo invertível, e o produto, e a inversa do produto, esse produto finito,
é o produto das inversas na ordem reversa, né? É só você olhar para a ordem espelhada. Tá? E aí você faz uma indução sobre o T aqui, é bem tranquilo. Né? Vou fazer com vocês aqui, mas eu sugiro que vocês façam sozinhos. Então, para T igual a 1 aqui é óbvio, né? Para T igual a 1 é óbvio, né? Se A1 é invertível, A1 é invertível. Então, e A1 a menos 1 é A1 a menos 1. Fica uma tautologia sem sentido, mas verdadeira, né? Como toda tautologia. Para T igual a 1 é óbvio. Então a gente pode supor T maior que 1 e que A1 vezes AT menos 1 é invertível e a inversa de A1 até o AT menos 1 é igual à inversa do AT menos 1, que é o último, depois o AT menos 2, a menos 1, enquanto permitir até chegar no A1 a menos 1. Aí agora, tranquilo, o A1 até o AT, isso é precisamente o A1 até o AT menos 1 vezes AT. Então, assim, esse produto de T matrizes pode ser visto como um produto de duas matrizes. É só você olhar a primeira matriz como a incorporação do produto das primeiras T menos 1 matrizes, e aí a última matriz, a Tésima, você olha como a segunda matriz. Então, como isso daqui é o produto de duas matrizes invertíveis, aqui, ó, isso aqui é invertível e o AT é invertível. Então, pela proposição anterior, vou colocar assim, ó, e pela proposição anterior, segue que essa matriz aqui, ó, A1 até o AT, que é o resultado do produto de duas matrizes invertíveis, isso aqui é invertível. E a inversa dessa matriz, A1 até o AT, é a inversa da última, vezes a inversa da primeira aqui, que é essa combinação. A1 até o AT menos 1, A menos 1. Aí usa a hipótese de indução aqui, ó, na igualdade. Então isso daqui vai resultar exatamente no AT a menos 1, AT menos 1 até o AT menos 1, A menos 1, que é a inversa, até o A1 a menos 1. Beleza? Fechou então, né? É isso. Pronto. Demonstrado esse corolário, então a gente pode aplicar uma quantidade infinita de vezes o mesmo resultado. Como um corolário imediato, sai que a potência, né, de qualquer matriz invertível ainda é invertível. É só você lembrar que A elevado a T, por exemplo, é a matriz A multiplicada por ela mesma T vezes. Então, se A é invertível, A elevado a T é invertível, e a inversa de A elevado a T é a inversa de A elevado a T. Certo? Então, você pode trocar os caras de posição aqui. Isso segue absolutamente imediato do corolário anterior. Então, não tem nem o que fazer aqui. Uma outra proposição garante que se eu tiver uma matriz invertível sobre um anel e alfa for um elemento invertível desse anel, isso é importante porque não dá para falar que meramente alfa é diferente de zero. Se eu estou num anel arbitrário, ser diferente de zero não garante nada sobre a invertibilidade. Então, por isso que eu preciso exigir que o alfa seja invertível. Eu uso essa anotação aqui, pessoal, R com um xizinho, para os invertíveis do anel R, tá? Alguns livros usam R estrela, mas eu prefiro a anotação R estrela para os caras não nulos. Então, os invertíveis eu denoto com R xizinho, assim. É uma anotação mais consagrada, digamos assim, na literatura. Então, a gente vai mostrar que se eu pego uma matriz invertível A e um elemento invertível do anel R, o produto por escalar de alfa por A continua sendo invertível e mais. O inverso, a matriz inversa da alfa A é o inverso de A vezes a inversa de A. É o inverso de alfa, desculpa, vezes a inversa de A. Então tem essa poesia bonita aí. A prova também é tranquila, a gente usa as propriedades que nós provamos na última aula. Novamente, né, se eu quero mostrar que alfa A é invertível, no estágio que a gente está, que a gente não tem muita ferramenta sobre a invertibilidade ainda, estamos construindo elas, a gente tem que exibir uma matriz de modo que quando eu multiplico alfa A por ela, a direita e a esquerda, resulta na identidade. Mas, novamente, o enunciado já nos dá uma dica de por onde começar a tentar fazer isso. Né? Essa matriz aqui está bem definida, porque o alfa é invertível em R, então tem um elemento alfa menos 1 em R, que é o cara tal que alfa vezes alfa menos 1 é a unidade do anel R, e a matriz inversa de A também está bem definida, porque eu estou assumindo que essa matriz A é invertível. Tá? Então, é só mesmo verificar
que isso daqui acontece. Ó. Por exemplo, o que é alfa A vezes a matriz alfa menos 1, A menos 1? É só verificar o que vai acontecer. Ó. Usando as propriedades de matrizes, isso daqui, lembra que esse alfa eu posso jogar aqui multiplicando na outra matriz. Certo? Isso aqui é um alfa A vezes uma matriz B. Lembra que isso é a mesma coisa que a matriz A multiplicado por alfa vezes a matriz B, que nesse caso é a matriz alfa menos 1, A menos 1. Aí nós vimos na última aula também, bom, vou repetir o A aqui, e aqui nesse lado a gente pode juntar os escalares, A vezes alfa menos 1, e depois multiplicar pela matriz envolvida. Aí isso daqui vai ser A vezes, alfa vezes alfa menos 1 é a unidade do anel R, certo? Multiplicado pela matriz inversa de A, que é A vezes a unidade multiplicada por qualquer matriz é a própria matriz, certo? Então isso resulta, agora não precisa do parênteses mais, A vezes A menos 1, que é a matriz de identidade, certo? Então por um lado foi, aí agora o outro é a mesma coisa, né? Vou fazer para ficar completinha. Alfa A menos 1, A menos 1, multiplicado por alfa A. Novamente, eu vou separar o A menos 1 e vou pegar o alfa menos 1 aqui e multiplicar na outra matriz. É uma das propriedades que nós vimos na última aula. Aí, mesma coisa, né? Isso aqui vai ser A menos 1 multiplicado por... Vou juntar os caras do anel primeiro. Vou deixar a matriz separada. Aí isso aqui é A menos 1 vezes alfa menos 1 alfa. É a unidade do anel. Vezes a matriz A. Que vai ser A menos 1 vezes a própria matriz A. Que é a identidade. Certo? Então, assim, nós vimos que essa matriz aqui, ó, quando multiplicada à direita e à esquerda do alfa A, resulta na identidade. Então, isso significa que a matriz alfa A é invertível e a inversa dela é essa daqui. Essa que eu circulo de vermelho. Então, a conclusão é que alfa A é invertível e a inversa da matriz alfa A é precisamente o inverso do elemento alfa no anel vezes a inversa da matriz no conjunto das matrizes, com a operação de produto. E para fechar um exercício que eu vou deixar para vocês provarem aqui, eu vou resolver, mas sempre pedindo para vocês não olharem antes de tentarem fazer. A gente mostra que no caso 2 por 2 é bem fácil você obter um critério para saber quanto que uma matriz é invertível num anel. E num corpo fica melhor ainda, né? Porque quando você tem um anel R e uma matriz 2 por 2 escritas dessa forma, A, B, C, D, dessa forma, se o AD menos BC for um elemento invertível do anel R, então é possível mostrar que essa matriz é invertível e a inversa dela é precisamente o inverso desse elemento aqui no anel R multiplicado por essa matriz que depende totalmente das entradas da matriz original. Né? Você troca o D com A de posição e inverte o sinal de B e C. Pronto. Essa matriz vai ser a inversa de A. É claro que num corpo fica melhor ainda, porque se a gente tiver sobre um corpo, basta exigir que o AD menos BC seja diferente de zero, que é, digamos, o enunciado clássico em que isso daqui aparece e que daqui a pouco a gente vai ver que isso aqui tem tudo a ver com um número, ou um elemento, na verdade, que está associado a uma matriz que a gente vai chamar de determinante. Então, no caso 2 por 2 a gente tem uma fórmula bonitinha para expressar a inversa. Em outros casos, 3 por 3 e para tamanhos maiores, a gente tecnicamente não tem uma fórmula para obter a inversa quando a matriz é invertível. A gente, na verdade, tem um algoritmo que tem a ver com o escalonamento de matrizes, que é algo que a gente vai explorar daqui a pouco, que quando a matriz é invertível, é possível a gente aplicar operações elementares para ir reduzindo por linhas a matriz. A gente vai definir o que isso significa, de modo que esse processo acaba levando à exibição da inversa quando ela existe. Tá? Mas é um assunto mais para frente que a gente vai trabalhar. Então aqui nesse caso aqui é bem tranquilo, né? É só verificar. Por exemplo, quando você pega... assim, ó, é uma verificação imediata, né? Por exemplo, se você pegar o famoso note que... Você pegar... Eu vou fazer um produto de um lado, eu vou deixar o outro para vocês fazerem. Se você pegar A vezes AD menos BC, o inverso disso no anel é DA menos B menos C, isso daqui vai ser o que? Vamos lá. Isso daqui é um termo do anel R, então a gente pode colocar ele aqui fora. AD menos BC, o inverso disso. Aí eu vou pegar a matriz A e multiplicar por isso. Né? Então a matriz A é ABCD.
E aqui eu tenho D menos B menos CA. Agora é só multiplicar. Ó. Isso daqui vai resultar em quê, então? Tem um cara aqui multiplicando aqui fora. AD menos BC, A menos 1. Multiplicado por... Na primeira linha, ó, AD menos BC. Tá vendo o que está aparecendo? AD menos BC. Menos AB. Ó, A vezes menos B mais BA. Que é zero. Porque isso é menos AB mais AB. Depois CD menos CD. Que é zero também. E aqui vai ficar menos BC mais AD, ou AD menos BC. Aí, como aqui fora está exatamente o inverso desse cara no anel, quando você entrar com esse inverso multiplicando aqui dentro, onde está zero continua zero, e onde tem esses caras vai aparecer o 1. Então, olha aqui. Ó. Isso daqui é precisamente a matriz identidade 2×2 nesse anel. Tá? E aí, analogamente, você mostra que o produto pelo outro lado resulta na mesma coisa. Aí eu vou deixar para vocês fazerem. Se você pegar AD menos BC, A menos 1, multiplicado por D menos B menos CA, isso aqui multiplicado por A, isso é a identidade 2×2. Então, como isso resulta na identidade, A é invertível e a inversa dela é precisamente isso que está escrito aqui. Tudo bem, pessoal? Então, isso encerra a demonstração desse exercício. Faz essa última continha aqui, tá? Se você nunca fez na vida. Isso encerra a demonstração desse exercício e encerra a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai explorar como compreender mais o conceito de invertibilidade, todas essas coisas, de invertibilidade de matriz, soluções de sistemas lineares, todas essas coisas vão estar extremamente conectadas, tá? Vão apresentar condições que estão muito interligadas uma à outra. Então, se abre um leque de estudo muito rico que a gente vai continuar explorando na próxima aula. Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.